Fala aí, galera ligada no Globoesporte.com, eu sou Maurício Paulucci e essa semana tem Atlético e Grêmio, Grêmio e Atlético, grande final da Copa do Brasil. E aí você já sabe aqui, ó, invadindo a redação... Peraí, tive uma ideia aqui, vamos fazer diferente agora, hoje nós vamos fazer diferente. Dessa vez nós vamos invadir o Mineirão, palco do primeiro jogo da final entre Atlético Mineiro e Grêmio. Bora lá, vem com a gente. A Copa do Brasil começou com 86 equipes. Atlético e Grêmio entraram nas oitavas, já que disputaram a Taça Libertadores. O Galo eliminou Ponte Preta, Juventude e Internacional. Já o Tricolor passou pelo Atlético Paranaense, Palmeiras e Cruzeiro, antes de chegar à grande decisão. Galera, ó, pra começar, eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, o vestiário do time mandante. É aqui que os jogadores do Galo vão se preparar antes do jogo. Tem até uma camisa do Atlético aqui, ó. Aqui amanhã pode sentar o Lucas Prato, o Vitor, não sei. E falando em preparação, eu aqui direto do vestiário vou chamar o Fernando, que tá lá no Atlético com as notícias do Galo pra gente. Diz aí, Fernando, o que tá pegando? Fala, Maurício. Rapaz, que vestiário bacana aí do Mineirão, hein? Mais bonito que minha casa. Mas falando em casa, a gente tá aqui na casa do Galo. O Galo que se prepara para esse primeiro jogo da final, essa decisão aí da Copa do Brasil contra o Grêmio. O técnico Marcelo Oliveira deu entrevista agora há pouco e deixou no ar quem vai ser o substituto do atacante Luan. E até amanhã a gente vai definir. Ele citou as presenças de Casares e do atacante Cleiton, que podem fazer a função ali pela esquerda. O Casares jogaria no meio, o Robinho deslocado para a esquerda e o Michael Suel ali na direita. O time do Atlético acabou de ir para o campo ali, vocês podem ver, começaram a tradicional roda de bobinho. A tendência é que o Atlético entre em campo com Vitor, Marcos Rocha, esse está de volta à equipe, ele jogou o primeiro tempo contra o Santa Cruz, tá voltando de lesão, ficou 2 meses parado, mas deve ser o titular amanhã. A gente ainda não sabe se vai jogar o tempo inteiro. O Carlos César fica de sobreaviso, mas a lateral direita com o Marcos Rocha, a zaga Gabriel e Eraso. O Eraso foi poupado do treino de ontem por conta de desgaste muscular, mas o próprio técnico Marcelo Oliveira disse que ele vai para o jogo. E o lateral esquerdo, Fábio Santos, também foi poupado por desgaste, mas também vai para o jogo, foi confirmado pelo técnico Marcelo Oliveira. Leandro Donizete e Júnior Urso na volância. Aí fica a dúvida quem será o substituto de Luan. Pode ser Cleiton ou Casares, Robinho, Michael Suel e o atacante Lucas Prato. E tem de Atlético é isso aí. Grande abraço, Maurício. Valeu, Fernando. E olha só, galera, eu tô aqui, ó, no vestiário do Grêmio. Amanhã aqui, ó, nessa maca, normalmente os jogadores podem receber uma massagem, descansar antes do jogo. E falando em descanso, o Edu tá lá no hotel do Grêmio e vai contar pra gente aí algumas novidades, as notícias do Grêmio direto lá do hotel onde está concentrada a equipe gremista. Ô Edu, conta aí pra gente, o que tá pegando? Fala, Maurício, galera do Invadindo a Redação, sou eu que tô invadindo aí o Mineirão pra dar... Tô aqui no Ouro Minas, né, esperando a chegada do Grêmio aqui, ó, acompanhando o Globoesporte.com, como vocês podem ver. Que a gente tem um pouco de dúvida, o treino hoje pela manhã do Grêmio lá, que o Jeromel não participou. Vai jogar, Miguel, vai jogar, mas não participou, foi poupado lá, preservado. Enfim, mas o Jeromel vai pro jogo, a tendência é essa. E o Lucas Prato tem que se preocupar um pouquinho, né, porque o Jeromel tá indo bem aí com a camisa do Grêmio. O outro ponto do dia hoje tá aqui na capa do Globoesporte.com, na capa de Grêmio ali, é o empurrão da torcida, como ficou marcado nesse Brasileirão aí, com Palmeiras, Flamengo, enfim, outros clubes. A torcida do Grêmio foi ao aeroporto, fez festa, apoiou, muita zoeira lá no aeroporto Salgado Filho para apoiar o Grêmio nessa final da Copa do Brasil. E aí aquele, né, abafa final, os jogadores filmaram do ônibus, enfim, dá uma última motivação também, que não ganha jogo, obviamente, mas dá um clima legal aí para essa decisão, certo? Maurício, amigos, fico por aqui, a gente se vê no Mineirão na quarta-feira. Pois é, Edu, também a gente te espera aqui no Mineirão amanhã. E o Grêmio tem razão pra estar empolgado, né? O Grêmio tem um retrospecto muito bom contra o Atlético nos últimos jogos. A gente tá no Mineirão aqui, é verdade, mas bom filho a casa torna, né? Vamos dar uma teletransportada agora lá pra redação do Globo Esporte. Bom filho a casa torna. Apesar da gente estar no Mineirão, tem que voltar aqui na redação, né? Nosso quadro que chama Invadindo a Redação e vai pro Mineirão, só pode ser ansiedade pro jogo, não é possível. A gente tá lá no Mineirão, realmente dá pra sentir o clima. Aqui na redação também é bom, a gente não larga o osso, né? Tá falando do jogo já há um tempão, né? Desde que foi definida essa decisão, a gente começa a projetar, imaginar o que pode ser.
duas camisas grandes, né, Maurício? Acho que vai ser uma decisão grande também. Pois é, 2 confrontos históricos, é um clássico nacional. E o Atlético tem um retrospecto recente curioso, assim, né, contra o Grêmio, mas com algumas diferenças, né, Henrique? Curioso não, ruim. O Atlético fez 2 jogos contra esse elenco do Grêmio, né, que vai enfrentar na decisão, e nos 2 jogos o Grêmio foi melhor. No primeiro ele venceu 3-0, num jogo que o Atlético estava muito desfalcado na ida, né, no turno do Campeonato Brasileiro, perdeu por 3-0 aqui. E no retorno, foi o início da derrocada do trabalho do Roger no Grêmio. Um empate em 1-1, mas não foi merecido. O Grêmio chutou muito mais a gol, deu mais de 20 finalizações. O Atlético, 3 finalizações, conseguiu voltar de Porto Alegre com 1-1. Então é a primeira vez que o Atlético enfrenta o Grêmio do Renato. Essa talvez seja a grande diferença, né? Porque o Atlético se deu mal aí nesses últimos 2 confrontos do Brasileiro, mas agora o time é outro. É diferente esse time do Renato Gaúcho, do time do Roger, por quê? Completamente. Eu sinto esse time do Renato como um time que oferece mais a bola ao adversário para explorar o contra-ataque em velocidade. O time do Roger era um time que conseguia ficar com a bola no pé com mais tranquilidade, com mais facilidade. Acho que vai ser um jogo bem aberto. Foi bom para o Atlético a pausa entre a semifinal e a final, porque o Grêmio vinha bem embalado, de boas atuações contra o Cruzeiro na semifinal. Agora já passou muito tempo. Vamos ver qual vai ser a cara do Grêmio nesse jogo de quarta. Então vamos ver a cara do Grêmio, vamos voltar lá pro Mineirão. Chega de redação. Chega de redação, vamos pro estádio. Então bora lá. Boa, Henrique, valeu demais. Agora a gente vai fazer aqui, ó, o caminho que os jogadores de Atlético e Grêmio vão fazer amanhã para entrar no gramado do Mineirão, ó, subindo essa escada e encontrando o gigante da Pampulha, que amanhã, ó, deve estar cheio, lotado. E também encontrando aqui no gramado, temos 2 personalidades aqui da nossa imprensa mineira, aqui, ó, Guilherme Frossá e Rafael Araújo. E aí? E a ansiedade? Tá grande aí, torcedor do Galo, do Grêmio? A ansiedade tá ainda mais aqui nesse estádio, né, Rafa? O clima aqui já dá pra sentir já, né? Já tá respirando esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil, então vai ser a expectativa de um grande jogo, o palco que deve estar cheio para amanhã. Pois é, falando sobre palco cheio, como é que é? Vocês acham que amanhã esse estádio vai estar lotado mesmo? Expectativa de estádio lotado, até hoje já mais de 45 mil ingressos vendidos, com certeza o gigante amanhã vai estar praticamente todo tomado para essa final aí. Agora, sobre o Atlético, a gente falou um pouco sobre o Grêmio, sobre como o Grêmio tá vindo. Como você acha que vai o Atlético pro jogo amanhã, Rafa? O Atlético ele tem que ser cauteloso, mas ao mesmo tempo ele não pode abrir mão de atacar, porque ele tem que fazer o resultado aqui, tem que levar uma vitória, por mínima que seja 1-0, mas ele tem que levar para o Sul essa vitória para não ficar dependendo de um bom resultado lá, de correr atrás do placar lá. Tem que ter cautela, mas não pode deixar de atacar. Você falou um negócio de fazer o resultado aqui. Na Copa do Brasil tem a peculiaridade da história do gol fora de casa, né? Todo mundo se preocupa com o gol fora de casa, mas desta vez? Desta vez não tem. Na final não tem o gol qualificado, então essa questão da cautela, claro, tem que se preocupar sim de não levar gol em casa, mas na final não tem o gol qualificado, então resultado de 2-1, uma vitória de 2-1 ou uma de 1-0, significa basicamente a mesma coisa, não tem aquela questão do gol fora de casa servir como desempate em casos de 2 resultados com a mesma diferença de gols, um para um lado e outro para o outro. Na final, na finalíssima, a gente tem pênalti de qualquer jeito. O que significa que deve ser um jogo um pouco mais aberto. Ih, peraí. Estão invadindo aqui, gente. Acho que é a Carol Portalupe. Não, gente. É o Diogo Finelli. Acabei com a sua graça. Não é Carol Portalupe. Não é Carol Portalupe. Uma pena que não é Carol Portalupe, mas tá bom também. Diogo Finelli tá muito bom. Obrigado. Cara, seguinte. Mineirão lotado, que tá meio nublado aqui, Mineirão. Você vai que vai chover amanhã no jogo? Previsão, hoje o dia tá chuvoso aqui em Belo Horizonte, né? Previsão do tempo para quarta-feira, dia da decisão, também é de chuva. E aqui, ó, vamos mostrar pra galera aqui, ó. Essa mesinha aqui, ó, vamos até tirar aqui ó, a propaganda. Tirando a propaganda aqui e tal. Essa mesa aqui, ó, é onde ficam os árbitros, né, Finelli? É onde o pessoal preenche a súmula. E quem são os donos do apito amanhã? Na verdade, o dono do apito é o carioca Bassols. Bassols, ele mesmo, exatamente. É Péricles Bassols. Que não é o Péricles do Exalta Samba. 41 anos, carioca, apita pela Federação Pernambucana desde o início desse ano, abril desse ano. Recentemente esteve aqui nesse gramado apitando o jogo da Copa do Brasil, semifinal, Cruzeiro 0, Grêmio 2. É um árbitro com experiência de jogos importantes, jogos de Campeonato Brasileiro, né? É um árbitro FIFA desde 2010. E é um árbitro que também já teve problemas com o Atlético em 2014, na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil não, o Atlético disputaria a final da Copa do Brasil, usou um time reserva no Sul contra o Inter e na época o diretoria do Atlético reclamou bastante, Eduardo Maluf reclamou bastante da arbitragem dele, deixou de dar um pênalti pro Atlético. Então promessa aí de um jogo corrido, talvez um jogo chuvoso, um jogo aberto. Galera, então vamos deixar um salve aqui, ó.
Amanhã, então, o jogo, que horas aí pra todo mundo anotar? 9h45, TV Globo, Sport TV, Globoesporte.com. Isso aí, acompanha. Então fica ligado aí, gente. Falou. Um abraço. Valeu.